E aí pessoal, meu nome é Henrique. Esse vídeo vai ser um resumo do último vídeo que eu fiz na hora o jogo, né? No caso, esse jogo aqui é o Breakout, né? Eu não olhei muito as regras deles, eu fui mais pelo que eu lembrava que ele fazia, né? Que se a gente rodar aqui, se rodarmos aqui, nós vamos ter o jogo funcionando. Tem uma pequena diferença que eu deixei de um que eu organizei no off, né? Deixa ele carregar, pronto. Aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Não estão. Só um minuto. Pronto, eu coloquei aqui o teclado, né, para vocês poderem ver. Basicamente, esse jogo, eu aperto espaço, a bolinha vai se mexendo e toda que ela colide contra um quadradinho desse, ela acaba voltando para a posição onde está a minha raquete, né, o meu player, definido como player, certo? Aí a ideia é testar a colisão, certo? Entre o player e esses blocos. O vídeo ficou meio longo, aí eu quis fazer esse resumo para relembrar todo o processo e trazer algumas coisas a mais, né? Aí vocês podem ter visto que, pelo fato de ser uma colisão meio que simples demais, né? Ele pode detectar a colisão de forma estranha, né? Vocês acabaram de ver algumas duas, né? Ele deu uma, ó, tipo essa daí, certo? Aí eu não fiz muitas jogabilidade no sentido de pontos e tudo mais. Então é isso, a gente vai dar continuidade aqui e tentar entender essa parte do game test, certo? Essa que ele herda de game. E nós trouxemos aqui, eu estranhei isso aqui, que isso aqui deveria vir assim, né? Ele aceitou normalmente. Como é que vai ser? Eu criei uma cena, criei uma bola. Vamos vir aqui primeiro, né, em game. Foi que foi criado. Isso aqui já tinha, né? Mas para criar um jogo, o que é que necessitaria? Criar uma instância, né, de game, que herde de game, que implemente o formato de game, que é esse formato que tem um iniciador, uma atualização do jogo e um desenho na tela. Certo? Desculpe aí a moto. Aí o que que nós vamos fazer? A gente criou a cena, né, algumas aulas atrás, e eu peguei a bola aqui e a cena. Aqui no inicializador, eu defini a posição do player de acordo com a posição da tela, né? O centro da tela aqui. Usei o centro da tela e subi uma quantidade de 50 unidades, né? Aí pronto, eu criei um player, adicionei ele na cena, criei uma bola, passei o player para a bola e adicionei essa bola também na cena. E aqueles blocos, esse código aqui que depois a gente explica melhor. Certo? Então vamos primeiro entender como é que funciona o player e a bola, né? Só a título de curiosidade é que o update, né? Ele, quando a gente aperta espaço, ele dá um start na bola e ele começa a fazer os updates da cena e detectar colisões da cena. E o draw vai pegar e desenhar tudo que tem para desenhar na cena, certo? Então vamos vir aqui para os outros objetos. O player, ele é relativamente simples, eu peguei ele de Game Object, né? Então ele já herda de ser algo móvel. Eu defini aqui, né? Como o construtor necessita, o construtor de Game Object necessita de duas informações, que é o position e o geometry. Eu defini o position sendo essa passada, né? Pelo usuário. E a geometria da colisão vai ser essa retângulo aqui, né? Eu defini essas proporções. O speed eu defini como zero, né? O vetor speed. E o vetor magnitude, que vai definir a velocidade que ele vai se mover, eu defini como 10. Aí o update, eu defini essa classe random input. Tipo, então quando eu apertar A ou D, né? Para ele fazer esse movimento aqui. Basicamente eu defino
um novo speed. E se ele não estiver passando da tela, eu posso mover ele, né? Eu translado ele. E essa translação vai ser usando esse método aqui, né? Que ele pega o speed e multiplica pelo escalar, né? O valor numérico da magnitude. E da mesma forma acontece no D, né? Ele só vai se mover até encostar ali ou até encostar aqui. Ele não se move mais do que isso. O play é simples, foi só isso. Ele não detecta colisão contra os outros, mas o que a gente vai ver agora, que é a bola, ele detecta. A bola, da mesma forma, eu pego de Game Object, eu defino se ela colidiu ou não aqui como false. Eu defino, no caso, eu defini ele com um rect, né? Vamos mudar um pouco. Estranho. Ah, não, confundi, desculpa. A bola tem bem mais coisas, né? Desculpa aí a confusão. Eu adicionei um timer para ela e isso aqui para poder verificar essa diferençazinha que ocorre quando a gente aperta espaço aqui. Quando ele encosta para ter esse tempozinho para poder recomeçar, certo? E esse start reset para poder fazer esse processo. O radius, né? O raio da bola. E o player que eu vou passar por aqui, certo? Então vamos ver como é que vai ser. O construtor dele, eu passo um player, e se ele não passar player nenhum, eu vou deixar nesse formato aqui. Por que que eu fiz isso? E com a posição default, né? Não sei se esse default eu fiz na hora, mas basicamente ele retorna uma posição vazia, que vai ser 00, né? O super, eu passo essa posição do player, né? Eu pego esse player, passo a posição dele. E a, a caixa de colisão vai ser um círculo, onde eu defino a mesma posição do player, e o raio da bola, né? Eu criei ele como estático. Todas as bolas vão ter esse raio e uma cor específica. Definir a velocidade a magnitude da velocidade dele, né? Aqui eu não coloquei o speed, mesmo ele estando zerado, o- os objetos já começam zerados, né? Se você for ver aqui como é que ele define, eu acho que não é aqui, eu acho que é movable, o speed já é zero. Então não precisaria passar como foi passado, né? No anterior. E o construtor, eu vou fazer o quê? Eu vou definir aqui uma posição inicial, certo? Essa posição inicial vem lá do GameObject, do Movable, e eu defino ela para ser a mesma posição do meu player. Então, desculpa, moto. Então, eu uso a posição do player com um, parte do raio da bola para poder definir essa distânciazinha aqui, certo? Então, eu movo ela para essa posição inicial e deixo nesse formato. O start, né? Quando eu apertar start, apertar espaço, o que é que vai acontecer? Eu defino a direção aleatória para ela, certo? Defino a speed dela para cima e uso essa direção para definir para que lado ele vai. Esses ranges, eu acho que ele ficou. Eu não lembro se foi falado antes, mas eu criei aqui em Middleware um index. Aqui foi. Nesses middlewares, o index tem esses métodos, né? Que é para trabalhar com números aleatórios. Eu pego o número aleatório inteiro entre esse intervalo e o número aleatório float dentro desse intervalo, certo? Basicamente é a mesma regra, né? Um usa o outro. E isso aqui vai dar uma direção. Aqui eu pego. Basicamente é o. Como é que eu posso dizer? Direction. Pronto, é a direção que eu defini aqui, né? Para a direita ou para a esquerda. Ele vai ser para a direita ou para a esquerda. Ou multiplicado por um certo limitador. Ou ele vai um pouquinho mais devagar ou um pouquinho mais rápido. Definir esse intervalo para que ele, tudo que ele for iniciar, ele comece num canto diferente, ó. Tá vendo? Ele vai pegar uma direção um pouquinho diferente. Se você olhar, ó, ele foi para ali, né? Foi por baixo, bem aqui, ó. Agora foi um pouquinho mais para cima.
Aí isso define ele ter essa. Tá vendo? Agora ele foi um pouquinho mais para cima. Então é meio que definir essa aleatoriedade que o jogo vai. Para deixar o jogo diferente todas as rodadas, né? Eu redefino a posição inicial, né? Usando a mesma regra. Eu movo para a posição inicial, dou start e dou um reset no meu timer, certo? Agora o update, basicamente o que ele faz? Se tiver startado e não tiver acontecido o reset, eu vou sempre mover minha bola usando aquela mesma regra do speed final, né? Que é multiplicar o speed pelo módulo. E se ele não bater nas bordas, eu inverto. Se ele bater em alguma borda em X, né? Eu inverto X, que é basicamente se ele passar para cá ou para cá. E se ele bater em cima ou embaixo, eu vou inverter em Y. Se vocês lembrarem, isso aqui, ó, ele está batendo, né? Quando ele bate lá em cima, ele volta. Porém, ele também bate no aqui embaixo, né? Ele reseta também. Então, se você quiser deixar o jogo jogável corretamente, né? Você não vai usar essa parte de baixo, né? Você vai fazer alguma regra aqui quando ele passar para baixo e você vai fazer essa modificação. Aí eu dou um reset no time para quando isso ocorrer. Beleza. Eu acho que esse reset não deveria estar aqui. Pode estar errado. Mas vamos lá, dar continuidade. Se não tiver ocorrido o start, eu quero que tenha essa regra aqui, que eu posso mover meu player e a bola sem me preocupar, certo? Então ele vai para sempre para a posição que o player está com certo ajuste, né? É uma subtração da posição do player menos a posição que eu tô. Aí é só um ajuste aqui de sinais, né? E o reset, basicamente, ele vai. Quando o reset está ativo, ele cai aqui também, né? Então, se ocorrer o reset, eu vou olhar se o meu timer, né? Ele não. Ele passou uma determinada quantidade de tempo, que é esse elapsed, certo? Para que eu possa redefinir o reset, né? Para que eu saia do reset e possa realmente voltar para o start aqui. Aí a ideia aqui era testar as colisões, né? Então, não sei se vocês lembram, mas em cena eu posso ir adicionando objetos aqui, né? Objetos estáticos e móveis. E se eu chamar um método Collision Detection, ele vai ver se ocorreu colisões entre esses objetos, né? Voltando aqui para Game Test, se vocês olharem, quando eu adicionei o player, ele é móvel, e quando eu adicionei a bola, ele também é móvel. Os dois são móveis porque eu quero verificar a colisão entre os dois, certo? E se vocês olharem entre os blocos, a colisão entre eles é estática, no sentido de que eu não quero verificar as colisões de um bloco com outro desse, né? Não quero que esse bloco colida com esse outro e detecte colisão. Então, vai ter a redução dessa grande quantidade de colisões entre esse bloco com todos os outros, né? Isso que é interessante na classe Cena, né? Tratar uma redução da grande quantidade de verificação de colisões que vão ser testadas, né? Então, voltando aqui, se minha bola colide... Vamos só voltar aqui. Se ocorrer uma colisão, né? Se ele ocorreu a colisão aqui, ele vai adicionar aqui em collisions. E dessas collisions, ele adiciona aqui e ele chama uma collision de cada um, né? Para cada uma das colisões, ele vai chamando a colisão, esse método de cada objeto. Então, a bola, quando ela colide com o player aqui, ela vai chamar o método dele, mas porém o player não tem nenhum tratamento de colisão dele. Porém, a bola tem. Se eu colidir com o player, eu vou inverter em Y, que no caso é. Deixa eu tratar aqui. Quando ele bate no player, acho que é bom tirar isso aqui, né? Ou reduzir bastante, mas eu vou tirar na verdade. Tirei. Quando ele colide com o player, como agora, ele inverte a direção Y, certo? Pronto, é isso basicamente que isso faz. E eu coloquei aqui para ele modificar um pouco a velocidade desse objeto quando ele colide ali, né?
para dar uma variância randômica, né? E se ele colidir com o bloco, eu vou ativar o reset e redefinir aqui o start, certo? E chamo o start de novo. Daqui a pouco a gente volta, mas eu quero só mostrar no bloco o que, que acontece quando ele colide com o objeto bola. Quando ele colide com o objeto bola, eu defino que ele colidiu, certo? E modifico a cor dele, né, para ele ficar, como é que se chama? Transparente. E se ele colidiu, eu vou permitir que ele se mova. Então eu defini uma velocidade, né, para ele. E um, ele sempre vai se mover para baixo em alguma direção dessa, que é para a direita ou para a esquerda, e com uma certa velocidade, certo? Eu coloquei menos 0,5, poderia ter colocado um pouco mais, né? Mas vamos deixar assim. Vamos voltar ao que foi feito aqui para vocês verem essa colisão, né? Ó, quando ele bate, o bloco ele só vai se mover para baixo em alguma direção. Vocês veem que ele encosta, ele vai para alguma direção aleatória aí, para baixo apenas. Então, é isso. Uma coisa que poderia ser feito aqui, que ele sempre vai ficar indo para baixo. Isso eu não fiz, né? Que é que eu poderia remover ele da cena se ele se ele passou daqui de baixo, né? Porque ele está sempre calculando. Esse bloqueio está indo ao infinito aqui, né? E ele nunca é removido realmente da cena. Então é interessante verificar essa remoção, né? Na própria cena tem uma forma de remover. Porém, eu não consigo remover ele a partir do OnCollision, né? Eu teria que ter que, de alguma forma, ter ter a instância da cena para poder chamar o delete ou remove daqui, né? Certo? Aí a ideia pode ser, vocês podem pensar numa forma, né, de fazer isso, ou criando, ou sei lá, vai passando o game para, ou passando a cena para cá, né, pro objeto, ou passa um método, alguma coisa assim, né? Talvez de passar um método seja interessante. Quando ele verificar, ele vai passar algum método, né? Sei lá, o próprio game, eu crio um método aqui, onde eu tenho conhecimento da cena do meu game, e eu passo, recebo, sei lá, algum objeto e removo ele da cena de alguma forma. Então isso aí pode ser uma forma de vocês usarem, mas basicamente é isso, certo? Vocês têm mais alguma coisa? O bloco é a mesma ideia, né? Eu defini uma cor para ele aleatória, eu defini aqui as posições, o rect dele, a speed, né, com a mesma ideia de ter uma direção, ele vai para uma direção específica, né, que é sempre para baixo, porém eu somo ele com alguma que é para a direita ou para a esquerda com essa variação de velocidade. Sempre vai, se ele colidir, ele muda esse status aqui, ele vai começar a se mover, e eu acredito que seja isso. Agora, relacionado ao que está aqui, né, eu defini a quantidade de blocos que eu quero em x e em y, né? No caso, se você atualizar aqui, são 5 blocos aqui e 5 blocos assim. Defini uma distânciazinha, né? De 50 pixels em. Ah, no caso, a distância daqui para cá, né? 50 pixels sim e 90 sim. 80 na verdade. Aí eu pego o centro da tela, né? Na verdade, eu pego todo esse comprimento aqui para mim poder fazer as divisões, né? Então a posição x vai ser essa divisão da quantidade de objetos em x, esse largura, né, para a quantidade de objetos mais 50 para ele dar um espaçamento aqui. E o que que eu faço? Toda vez que eu for desenhar, o x eu reseto, né, para esse mesmo valor que estava aqui em cima, para ele voltar para cá, né, ele vai desenhar assim, volta, começa a desenhar de novo, começa a desenhar. Aí, aqui é em y, né, para desenhar cada um em y, desenha assim, 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 depois vai começar a desenhar em x. O x, ele vai criar uma posição aqui, que é a posição x e a posição y. Eles já foram definidos antes, né? Eu passo essa posição para o bloco, adiciono ele à cena e incremento aqui a posição em x nesse offset, que é para pular 80, certo? Aí ele vai fazendo isso até desenhar todos os blocos assim. Ele volta, né? Quando ele terminar esse for, ele vai voltar para cá, vai resetar o x, ele vir para cá e começar a desenhar de novo os outros, né?
e a posição Y sempre vai sendo incrementada aqui. Então vai ocorrendo isso até desenhar todos os blocos, eles já vão estar posicionados e tudo vai ficando nos seus devidos locais. Então eu acredito que seja isso. Acredito que eu já tenha passado por toda a ideia desse jogo, né? Você vai ter uma cena, você vai criar objetos, né, definir as posições deles. Você pode definir a posição até dentro do próprio objeto, do própria classe dele. Você vai adicionar eles em cena, né? No caso, definindo aqui esse enum e definindo essas características, né? No caso, como eu falei, esses dois são móveis, porque eu quero verificar a colisão entre eles e os estáticos. E esses são estáticos, eu não quero verificar a colisão entre eles, né? Então, todos os blocos eles não verificam a colisão entre si, certo? E você basta chamar o update da cena e verificar colisões que ele vai ficar verificando se foi colisões. É basicamente isso, certo? Aí tem coisas que para melhorar, né, no sentido de esses valores estão fixos, né? Teria que ser um valor relacionado à tela, se não da tela isso aqui fica errado, né? Eu poderia vir no meu index, no app, né? No meu app e fazer algumas modificações. Ah, uma última coisa é que eu percebi que chamar esses métodos dentro do useEffect dá errado porque o useEffect acaba sendo chamado duas vezes quando você chama ele num desenvolvimento. Então, para garantir que ele foi chamado uma única vez, eu criei esse método aqui, defini essa variável de controle aqui booleano, né? Mas como false. Não começou ainda, né? Tava false. Ele define como começou, cria uma instância do jogo, cria uma instância da engine, passa para o start e aqui ele já vai começar a rodar normalmente, né? A gente chama aqui. Então é isso. Isso aqui resolve um certo problema. Talvez tenha uma forma melhor de resolver isso aqui, porque a forma como eu vi foi usar os effects, né, para chamar aqui. E tem um detalhe que eu acho que dá para ser colocado em game, que está aqui em Engine, né? Que é. Não, não tá. Quando ele cria aqui o graphics, eu acho que está nos gets, talvez. Gets e sets. Tá aqui, ó. Screen width e screen height, né? Eu posso vir aqui no meu app e na minha própria engine fazer isso, né? Eu quero modificar o tamanho da minha tela de Y, né? Olhem como ela está agora, né? Eu vou aumentar aqui em X, certo? Colocar 900. Eu vou trazer para cá, vou salvar. Não, é assim, né? É assim. Atualizei. Eu vou tirar isso, salvei. Ficou menor, né? 1200. Aumentei. E se eu colocar para rodar, eu vou tirar os blocos lá. Ah, tu viu que ele bateu aqui no canto? Esse é o problema. Para cá funciona, mas para outra borda não funciona, né? Então é bom que ele funcione para qualquer tamanho de tela para o seu jogo ficar bem organizado, né? Então é isso. Eu vou encerrar por aqui. A outra aula acho que tinha uma hora, essa daqui vai ficar com uns 20 e poucos minutos. Eu espero que tenha dado para ter essa noção de como é que funciona, como é que você pode usar, né? Tratar, ver que essas colisões estão realmente funcionando. E tem coisas para melhorar, né? Tem bastante coisas para ir melhorando aí, isso aí, modificando, deixando mais do seu jeito, né? Então agradeço quem assistiu até aqui e até a próxima.